Continuando então no vídeo de hoje, o assunto do vídeo passado, ou seja, a definição do que seja atividade. Nós já vimos no vídeo passado que atividade econômica são unidades de produção entendidas como um processo. E que tipo de processo? Processo produtivo, ou seja, que tem uma entrada, um processo de transformação e uma saída. Pense assim, toda empresa, seja uma empresa comercial, industrial ou mesmo de serviço, ela tem um processo de produção. Vamos pensar aqui numa padaria. Uma padaria, ela vende o quê? Pães, basicamente. Tem outras coisas, sim, mas basicamente uma padaria, uma panificadora, vamos pensar nesse sentido, produz pães. E qual que é a sua entrada ali, então? Todas as matérias-primas para se fazer pães. Então essas são as entradas. E o processo produtivo que está lá dentro da panificadora até que aquilo se transforme num pão. E você tem, então, esses três elementos. Então, de acordo com a Classificação Nacional de Atividades Econômicas produzida ou organizada pelo IBGE, a atividade econômica é caracterizada pela entrada de recursos, um processo de produção e uma saída de produtos. Isso eu já tratei no vídeo passado. Vamos continuar então entendendo que definição de atividade é isso, mas existem o quê? Atividade econômica em si, que é quando existe a criação de valor adicionado. Isso, inclusive, isso tem impacto no PIB, né? Que são apenas a soma dos produtos, dos bens finais, não os intermediários, porque os bens finais são a soma desses valores adicionados. Então, a atividade econômica também é uma definição, a atividade secundária é outra, e a atividade auxiliar é outra. E toda vez que uma empresa existe, ela precisa ter uma CNAE, ou uma Classificação Nacional de Atividade Econômica, que o contador, ou uma própria pessoa, quando vai abrir a sua empresa, é obrigatório colocar qual que é a sua CNAE, ou a sua classificação de atividade econômica principal. E esta vai definir, e como que você sabe que ela é a principal? Porque é aquela que traz maior valor adicionado para a empresa. Mas existem também, a empresa pode ter mais de uma CNAE, mais de um código, porque Classificação Nacional de Atividades Econômicas, versão 2.0, nada mais é do que uma organização sistemática das atividades econômicas do país e que, a partir da escolha que a empresa faz da sua classificação, então são gerados dados contábeis pelo contador, né, ou pela própria empresa, e esses dados depois vão juntar-se a outros tantos até que formam toda a base de dados econômicas do Brasil como um todo. E toda empresa precisa ter uma CNAE. Pode ter mais de uma, mas tem que ter uma principal, uma secundária e depois as auxiliares. Então vamos continuar a partir do tópico que eu parei, ou seja, atividades auxiliares. Eu já fiz a menção disso. Vamos lá. Como regra, uma atividade deve ser considerada auxiliar se satisfazer um conjunto das seguintes condições: servir unicamente a própria empresa ou uma ou mais unidades no mesmo local ou em locais distintos, a produção é intencionalmente dirigida ao consumo intermediário da própria empresa e, portanto, usualmente não é contabilizada separadamente. Ser usual em unidades de produção similares, produzir serviços ou excepcionalmente bens que não entram na composição do produto final da unidade, tais como pequenas ferramentas. Destinar-se inteiramente ao consumo intermediário da unidade a que serve, o que significa que não gera formação de capital. Dentro desses critérios não são considerados como atividades auxiliares a produção de produtos que são incorporados ao capital fixo da empresa, construção por conta própria, a produção de equipamentos para uso próprio, a produção de bens que se tornam parte física da produção principal ou secundária, a produção das partes de peças de embalagens, a produção em que em parte significativa é vendida no mercado, mesmo se a maior parte é consumida internamente à empresa, a produção de energia, mesmo se toda ela é consumida pela própria empresa, a compra de mercadorias para revenda sem alteração de conteúdo e as atividades de pesquisa e desenvolvimento, uma vez que essas atividades não provem serviços que são consumidos no curso da produção corrente. As atividades auxiliares podem ser exercidas na mesma unidade da produção, junto com as atividades de mercado principal e secundárias, ou em localização separada. Neste último caso, constitui uma unidade auxiliar. Os exemplos mais comuns de atividades auxiliares são sede da empresa, escritórios de contatos e vendas, unidades de transporte e armazenamento interno da empresa, unidade de treinamento e de serviços técnicos para a própria empresa. Quando exercidas no mesmo local e junto com as atividades voltadas ao mercado, as atividades auxiliares não devem ser consideradas na determinação da atividade principal da unidade a que pertence. Nas unidades locais, onde apenas são exercidas atividades auxiliares, a atribuição do código CNAE obedece a regras específicas, o que será tratado no próximo tópico. Então, assim, eu finalizo esse tópico inteiro sobre o que significa a definição de atividades de acordo com a Classificação Nacional de Atividades Econômicas, que é organizada pelo IBGE, a versão 2.0. Estou construindo essa playlist, não mencionei isso no início do vídeo, mas menciono agora. Estou construindo uma playlist sobre economia brasileira e nada mais correto do que começar a entender a economia brasileira a partir da Classificação Nacional de Atividades Econômicas, que é gerida pelo IBGE. Esse documento é público, você pode colocar no Google assim, Classificação Nacional de Atividades Econômicas, ou então CNAE 2.0 PDF IBGE, que você vai encontrar um documento bem extenso, ele tem uma capa laranja,
tem muitos resumos aí na internet, mas o documento completo mesmo ele vem em muitas páginas. E eu atualmente estou no tópico 1.6, que trata sobre atividade econômica e unidades estatísticas. Lembrando, é fundamental entender um pouco sobre isso para entender a economia brasileira. A partir desta quinaia que toda a economia brasileira passa a ser organizada a partir dos seus dados depois disso, né? Depois que a empresa existe, então muitos dados são gerados, informações também. Próximo vídeo, então, unidades estatísticas. E eu fico por aqui. Valeu! Todo sábado um vídeo sobre economia brasileira, de forma introdutória.